Olá, eu sou a professora Maria Cláudia Cola-Ruvo Takasusuki e esta videoaula corresponde à terceira parte do tópico Tecnologia do DNA Recombinante. Nessa videoaula, nós vamos ver mais algumas técnicas que são utilizadas para a introdução de genes em células somáticas e em células germinativas de animais. Dentre elas, eu vou começar falando da transferência de núcleos. A transferência de núcleos, ela ocorre de uma célula denominada doadora e também denominada de carioplasto para uma célula receptora denominada de citoplasto. Desta última, o núcleo normalmente é removido. Nos animais domésticos, para a produção de transgênicos de animais domésticos, o citoplasto ele é um ovócito maduro. E o carioplasto ele é derivado de células adultas diferenciadas, de células fetais ou de células embrionárias. Cada citoplasto ele tem origem em um animal diferente. Então, os animais que são resultantes dessa técnica, eles não são clones verdadeiros, mas eles são cópias genômicas. Nós podemos, dessa maneira, dividir essa transferência nuclear em dois tipos, que seria uma clonagem derivada de célula adulta diferenciada e clonagem derivada de célula embrionária ou fetal. Quando a gente utiliza a célula doadora de um indivíduo adulto, nós podemos predizer o fenótipo daquele clone que vai ser originado. Os passos que nós devemos seguir para realizar a transferência nuclear são a enucleação do ovócito receptor, o isolamento da célula ou do núcleo doador, a ativação do ovócito enucleado, a fusão celular entre a célula doadora e a receptora para a gente produzir o embrião reconstituído, a cultura desse embrião reconstituído, a transferência do embrião para um útero hospedeiro. Então, esses são os passos que nós devemos seguir. A transferência nuclear foi a técnica utilizada lá em 1997 para a produção da ovelha Dolly. Como que isso foi realizado? Então, a gente tinha lá duas raças de ovelha, a Finn Dorset e a Scotch Blackface. Então, a gente tinha essas duas raças de ovelhas. Da Finn Dorset foi feita a remoção das células da glândula mamária. Essas delas foi isolada uma célula. E da Scotch Blackface foi retirado o óvulo, do qual foi removido o núcleo. Bom, esse óvulo anucleado, ele foi colocado em contato com as células da glândula mamária, da Finn Dorset, e por eletrofusão eles se fundiram. Eles se fundiram e formaram um embrião. E a partir daí nós tivemos, com uma série de tratamentos, a célula reconstituída. Essa célula reconstituída, ela foi implantada, numa ovelha da raça Scotch Blackface. E a partir daí nasceu a ovelha, depois da gestação, nasceu a ovelha Dolly, que ela era igualzinho, a uma ovelha Finn Dorset, da qual foi utilizado o núcleo celular, ok? Então, esse foi o primeiro animal transgênico originado a partir de transferência nuclear, e que ficou para a história, a ovelha Dolly ficou para a história porque ela foi um marco nesse momento, lá em 1997. Os animais que são originados a partir dessa técnica, eles podem ser usados tanto para pesquisa quanto para aplicações agronômicas, E alguns grupos aí de mamíferos que a gente consegue fazer essa transferência nuclear de células adultas seriam as ovelhas, camundongos, bovinos e porcos. A produção da ovelha Dolly, lá em 1997, pelo Wilmot e seus colaboradores, utilizando a transferência nuclear de células adultas, especialmente, demonstrou que as células adultas, elas também podem se tornar totipotentes, elas voltarem a ser totipotentes, ou seja, elas podem, a partir de um certo tratamento,
originar, se indiferenciarem e originar os outros tecidos, as outras células, por exemplo, de músculo, ela era de glândula mamária, originar músculos, nervos, ossos, né? O aparelho, as células do aparelho reprodutor, digestório, etc., dando origem ao novo indivíduo. E é o que foi realizado, né, nesse estudo que teve como produto a ovelha Dolly. Os autores, eles utilizaram para impedir a divisão, para induzir, né, a parada de divisão celular, o próprio soro da cultura dessas células da glândula mamária. Então, esse foi um marco muito importante, né, para a clonagem e para demonstrar uma série de questões, né, e responder também uma série de questões e originar novas em relação, por exemplo, à regulação da expressão gênica e outros temas dentro da biologia molecular e da própria biotecnologia. A transferência nuclear, ela é realizada em maior quantidade, né, o maior número dessas transferências, elas são realizadas utilizando células embrionárias no início do desenvolvimento do embrião. Além disso, é produzido um número limitado de clones a partir de um único embrião. Porque são utilizados embriões com 32 ou 64 células. Então, seria o número, mais ou menos o número de indivíduos que eu consigo produzir a partir de um embrião. A gente pode também manter essas células em cultura. A gente pode congelar essas células para sua utilização, para depois fazer a transferência nuclear. Então, eu consigo ter esse material em laboratório e, quando houver interesse, ele vai ser utilizado para a produção de novos indivíduos. Dessa maneira, a gente pode modificar geneticamente até populações, né, dessas células com um genótipo que eu tenho interesse, para que aqueles indivíduos tenham também um fenótipo de interesse. E depois, só depois que eu conseguir inserir esses genes, né, que eu conseguir fazer essa transferência, é que eu vou reconstruir o embrião para produzir novos indivíduos. Outra técnica utilizada é a transferência gênica mediada por espermatozoides. Nesse caso, os espermatozoides, eles podem ser utilizados como vetores para introduzir esses genes de interesse no núcleo do ovócito durante a fecundação. O DNA, esses DNAs exógenos, eles vão interagir com as proteínas de ligação ao DNA, as DBPs. Essas proteínas, elas estão presentes na superfície do espermatozoide. É interessante que o fluido seminal, ele protege os espermatozoides da integração de DNAs exógenos ao genoma do espermatozoide. Por isso, o fluido seminal ele deve ser removido das amostras do esperma para que o DNA que eu estou querendo introduzir, ele interaja com a DBP e aí ele consiga entrar no interior do espermatozoide. Parece que o DNA exógeno ele somente se integra no genoma após a penetração do espermatozoide no ovócito. Interessante, né? E já foram realizados estudos com galinhos, coelhos, bovinos, no sentido de utilizar essa tecnologia. Essa estrutura de um espermatozoide mostrando a região do acrosoma, do núcleo, pescoço, peça intermediária e cauda. Essa região pós-acrossomal, né, que seria essa região aqui, ela tem algumas proteínas que se ligam a moléculas que são carregadas negativamente, como, por exemplo, do DNA, né? Então, o DNA exógeno poderia se ligar nessa região, ok? Como essa metodologia ela é realizada? O primeiro passo é a preparação do DNA exógeno. Então, aquele DNA de interesse, ele vai ser isolado, purificado, vai estar pronto para ser introduzido no espermatozoide. O segundo passo é a incubação dos espermatozoides, porque aí nós vamos colocar o espermatozoide em contato com esse DNA de interesse para que ele seja absorvido. Para aumentar a eficiência dessa absorção, são utilizadas duas metodologias, ou eletroporação ou lipofecção. Nós vamos ver como elas são realizadas mais para o final dessa videoaula. Posteriormente, é feita a limpeza do plasma seminal,
que esse plasma seminal ele pode conter algumas enzimas que degradam o DNA exógeno. Então, ele é removido para melhorar o sucesso na transferência. E o quinto passo, que seria a fertilização in vitro ou inseminação artificial, que dessa maneira eu vou conseguir realizar a fertilização, originar o embrião, e a partir do embrião originar o indivíduo adulto. Essa técnica, ela tem um sucesso de produção de transgênicos em até 21%. A biobalística é mais uma técnica desenvolvida para a introdução de DNAs exógenos em células ou em tecidos. Ela é realizada pela aceleração de micropartículas de metal, geralmente de ouro ou de tungstênio, a uma alta velocidade. Ela foi desenvolvida por Wolf Allen Sanford em 1984 para plantas superiores, mas agora ela é utilizada de uma forma mais generalizada. Para que o DNA exógeno seja introduzido naquela célula, que vai ser estudada, vários métodos de aceleração foram desenvolvidos. O mais eficiente é o método de aceleração de micropartículas na superfície de um carreador macroscópico ou um macrocarreador, que seriam partículas de ouro ou de tungstênio. Um macrocarreador, ele é resultante de uma onda de choque e que deve suportar a aceleração súbita seguida de uma desaceleração abrupta. Essa onda de choque ela pode ser realizada tanto por explosão química ou por explosão elétrica de uma gota de água ou pela descarga de ar comprimido e choque de gás hélio ou de nitrogênio, tudo isso gerado pelo mecanismo de ruptura de membrana. Vantagens dessa técnica. Ela tem uma baixa especificidade quanto ao uso de genótipos, então ela é mais fácil para a gente trabalhar, obtendo melhores resultados, até mesmo com algumas espécies que são de difícil transformação. A gente pode realizar o bombardeamento simultâneo de muitas células durante o procedimento, porque ela libera altas doses de DNA e é possível fazer a cotransformação com 2 ou mais plasmídios. Além disso, a gente tem uma independência quanto ao uso de cultura de tecidos. A gente não precisa fazer cultura de tecidos. Ela tem uma alta praticidade e uma boa eficiência. Esse esquema mostra como é um sistema de biobalística. Então, eu tenho lá o tubo de aceleração por algum tipo de gás. Aqui eu vou ter o disco de ruptura. Nessa outra região, a gente tem um macrocarreador, que seriam essas partículas de ouro, geralmente, ou de tungstênio. Ele tem abaixo uma tela de retenção. Aqui o macrocarreador é lançado e o DNA vai ser recoberto com esse microcarreador, com essas partículas de ouro. E aqui embaixo eu tenho as células-alvo. Então, agora, esse macrocarreador, ele vai inserir o DNA nas células-alvo. Esse esquema também mostra em plantas como a biobalística ela vai atuar. Então, aqui eu tenho as partículas recobertas com o DNA, aquele DNA de interesse. Aqui eu vou ter a região que vai dar o disparo, para que ocorra o bombardeio das células-alvo, que eu estou querendo inserir esse DNA que estava lá em cima, essas bolinhas azuis que estavam recobertas com ouro, por exemplo, e depois mostrando essa célula, a célula vegetal nesse caso, com o DNA já incorporado, o DNA exógeno já incorporado, e depois o que eu faço? Eu vou fazer uma cultura de células, a partir dela eu vou produzir plântulas, e dessas plântulas eu vou produzir as plantas de tamanho normal, tá certo? Essa imagem é para mostrar os equipamentos de biobalística, como eles são, visualmente esses equipamentos, um pouco esses outros tipos de equipamentos para biobalística. A eletroporação também é uma técnica de introdução de DNA exógeno nas células de interesse. Nesse caso, a gente vai submeter essa célula a um campo elétrico
E a membrana celular, ela vai sofrer quebras que são reversíveis, e essas quebras vão originar poros, e esses poros eles têm um tamanho suficiente para o DNA exógeno entrar no citoplasma celular. Bom, quando esse DNA exógeno ele entra na célula, ele vai permanecer livre, tanto no citoplasma quanto no nucleoplasma, e posteriormente é que ele vai ser incorporado no genoma. A eletroporação é uma técnica que ela é altamente eficiente para a introdução de DNAs exógenos nas células, principalmente quando a gente trabalha com células em suspensão. Esses dois esquemas mostram como acontece a eletroporação. Então, eu tenho aqui à esquerda, né, nesse primeiro esquema, mostrando uma placa, né, com as células em cultura, e à direita o plasmídio, né, por exemplo, com o gene de interesse. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui à esquerda, olha, uma fonte de energia. Eu vou colocar uma mistura tanto desses genes de interesse no plasmídio, quanto das células em cultura, e vou submeter esse campo elétrico. O campo elétrico vai promover o rompimento da membrana celular, formando aqueles poros que eu já comentei anteriormente. Esse plasmídio, ele vai, com o DNA de interesse, ele vai entrar no interior da célula, vai lá, acaba indo lá para o núcleo, e ele acaba sendo incorporado no genoma daquela célula de interesse. Quando isso acontece, eu seleciono aquelas células em que ocorreu a incorporação, e eu vou utilizá-las posteriormente para os meus estudos. Aqui à direita, me mostra, né, de um tamanho mais aproximado, vamos dizer assim, como ocorre esse processo. Então, mostrando as ondas eletromagnéticas submetidas na célula. Aqui embaixo, né, à direita, mostrando os poros que originaram nessa célula, e aqui em azulzinho seria o DNA exógeno, que vai entrar dentro da célula e depois, posteriormente, vai para o núcleo e, posteriormente, ainda ser incorporado no genoma dessa célula de interesse. Essa figura é só para mostrar, né, alguns tipos de eletroporadores, para a gente ter uma ideia de como são esses equipamentos. As vantagens dessa técnica seriam facilidade de operação, reprodutibilidade, aplicabilidade, né, às células que crescem tanto em camadas quanto células em suspensão, a capacidade que a gente tem de controlar o número de cópias de moléculas de DNA que vão ser transfectadas. A última técnica de introdução de DNA exógeno em células que eu vou apresentar nessa videoaula é a lipofecção. Essa técnica, ela vai utilizar um lipídio sintético catiônico que vai transportar o DNA exógeno através da membrana plasmática das células de mamíferos, e isso após ocorrer uma fagocitose ou uma fusão com essas células. Esse lipídio, ele é a lipofectina. E nesse caso, essa molécula, a lipofectina, ela se associa espontaneamente com o DNA, nesse caso com o DNA exógeno. E a gente aplica um processo que é chamado de sonificação, ou seja, é um tipo de um ultrassom que é aplicado, que vai formar vesículas unilamelares, e essas vesículas elas vão englobar o DNA, e além disso elas têm uma carga positiva. Essa vesícula com carga positiva com o DNA no seu interior, elas vão transformar as células que eu quero, né? Porque eu vou colocar em contato e esse DNA vai ser transferido para as células que eu tenho interesse, e aí, posteriormente, lá dentro, o DNA exógeno vai ser incorporado lá no genoma celular. Essa imagem mostra a molécula da lipofectina, né, para a gente observar como que é essa molécula. Esse esquema mostra para a gente o mecanismo de lipofecção. Então, aqui no alto da figura, né, nós temos um lipossomo, sendo que o lipossomo ele é composto pela lipofectina mais o DNA exógeno no seu interior. Então, essa vesícula, né, que é o lipossomo mais o gene de interesse, ele vai ser englobado pela célula que eu estou querendo modificar
por endocitose. Lá no interior da célula, o lipossomo ele vai ser degradado, o DNA exógeno vai ficar livre, ele vai lá para o núcleo e lá no núcleo ele vai ser incorporado no genoma celular. E a forma que a gente vai promover, né, facilitar essa endocitose é por sonificação dessas células. Esse esquema ele mostra para a gente a estrutura do lipossomo, então mostrando, né, a vesícula que ele forma. E essa vesícula ela é formada por uma bicamada fosfolipídica e dentro dela, né, dentro dessa camada, dessa vesícula que é formada por essa bicamada fosfolipídica, o DNA exógeno vai ser integrado, ele vai ficar lá dentro. Posteriormente, quando colocado em contato com as células que eu estou querendo transformar, vai ocorrer a endocitose, como eu já comentei anteriormente. Dentro da célula, o lipossomo ele vai ser degradado e o DNA exógeno vai para o núcleo e vai ser incorporado no genoma celular. Essa videoaula eu apresentei para vocês mais algumas técnicas utilizadas para a introdução de DNA exógeno em células que eu tenho interesse em transformar. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima, e obrigada.